Massoko, irmãos, Graça Machel finalmente falou e falou de um assunto que já nos inquietava há muito tempo. Ela, como uma mãe que bem é considerada como mãe, mamã Graça em Moçambique, então na qualidade de mãe já se esperava muita coisa dela, já se esperava que ela falasse sobre algumas coisas que têm a ver exatamente com o povo moçambicano, principalmente na altura das manifestações, e o povo sendo esmagado, sendo sistematicamente eliminado e ativado um esquadrão mortífero que estava a eliminar todos aqueles que estivessem com opiniões diferentes do sistema. Mas quem fazia isso eram pessoas identificadas, era exatamente aqueles que deveriam estar a proteger o povo e que faziam o contrário. Mas finalmente, Mamã Graça veio falar. Vale mais tarde do que nunca. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Quem fala é Mapi Kiramonte. Eu gostaria de convidar a deixar seu like, se inscrever e partilhar o vídeo com amigos e familiares. Antes de deixarmos o vídeo da Mamã Graça, eu vou dizer o seguinte, que no fim, depois dela falar, vamos deixar a nossa análise sincera, que recomendo que você assista até a nossa análise, para nós podermos trazer alguns pontos importantes. Nunca mais os moçambicanos, quando estão zangados uns com os outros, nunca devem virar as suas armas contra este povo. Não é justo. Ninguém pode se sentir muito orgulhoso deste resultado assim. Não era necessário. Não era necessário sacrificar vidas humanas. Podia-se manifestar sem que se perdesse vidas humanas. A polícia devia ter contido as manifestações sem sacrificar as vidas. Isso é o mínimo que a gente pode dizer. E de reconciliação, eu estou a falar já como pessoa. Eu, como alguém que tenha perdido um ente querido, se a pessoa que esteve envolvida nisso, pelo menos valorizar a vida do meu ente querido, eu vou dizer, não devia ter acontecido, mas bom, eu vou aprender a viver com isso. Por que é que eu estou a dizer isto? Começando por este ponto. Nós tivemos, é verdade, a Guerra dos 16 anos. O objetivo, segundo, era para provocar a democracia. Mas o cômputo geral, eu era ministro de Educação nessa altura, o cômputo geral é que morreram, dizem, está documentado, 1 milhão de pessoas, dos quais 600 mil eram crianças. De 1 milhão de moçambicanos que morreram durante aquela guerra, 600 mil eram crianças. Esses meus meninos que morreram naquela guerra não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver com a luta pela democracia. Por isso, eu trago isto aqui para dizer que os moçambicanos têm que aprender a resolver os seus problemas exatamente através deste tipo de coisa que nós estamos a fazer. Falar uns com os outros, entenderem-se, apontar os erros uns dos outros, aceitar os erros de quem quer que seja que tenha cometido, aceitar, assumir responsabilidade e perdoar-nos uns aos outros. Mas nós não podemos continuar com uma prática de sempre que alguém se sentir injustiçado, não é assim? Sempre que se sentir injustiçado, organiza as coisas de maneira a sacrificar vidas de moçambicanos que não têm nada a ver com esse processo. Não podemos aceitar que isso seja uma prática. Temos que aprender a encontrar outras formas de manifestar o nosso desagrado, o nosso sentido de injustiça, mas nunca sacrificar pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isso. Eu que estava a dizer aqui, de certa maneira,
eu ia entrar nisso, a questão da fome, etc. Mas, na verdade, o que acontece? Esses dois exemplos que eu estou a trazer é que as pessoas envolvidas, quer de um como do outro lado, sentem-se heróis de terem feito aquilo, porque manifestaram outros porque fizeram a guerra de 16 anos que sacrificaram para 1 milhão de pessoas. Olha, foram 1 milhão de pessoas mortas, como disse. 2 milhões de pessoas estavam no Malau. Eu visitei Malau. 2 milhões de pessoas. No total, nós temos 5 milhões de pessoas deslocadas aqui dentro. Isso não estou a incluir os refugiados que estavam nos países vizinhos. Portanto, nós tínhamos à vontade perto de 3 milhões de refugiados, 5 milhões de deslocados no país, 1 milhão de pessoas que morreram. E depois disso tudo, estamos muito felizes porque conseguimos a democracia. A tal democracia que agora estamos a dizer que é a democracia que resultou em 94, parece, para aquilo que eu estou a ver, não foi uma democracia perfeita. Então aquele sacrifício humano serviu para quê? Não teríamos tido outras formas de nos comunicarmos e realmente com força dizermos isto não está certo, queremos mudanças, queremos transformações, mas sem aquele sacrifício humano. O meu ponto aqui é que este diálogo que nos permite apontar claramente onde é que foram os erros de cada um dos conflitos que nós tivemos. As causas dos conflitos. Resolvemos as causas dos conflitos. Temos aqui uma senhora, que é a Dona Graça Machel. Uma senhora que durante muito tempo teve seus créditos. Uma mãe da nação. Podemos dizer aqui por ter sido esposa do primeiro presidente de Moçambique, o homem que proclamou a independência de Moçambique, Samora Moisés Machel. Por ter sido também ministra da Educação, a primeira pessoa a ocupar aquele cargo no Moçambique independente, com tanta responsabilidade que ela teve em educar Moçambique, na verdade, num contexto em que começamos com a educação do zero, um país que estava a começar a ser construído, então tinha a sua responsabilidade. Ok? Então, o que viemos falar aqui é que esta senhora também é ativista de renome internacional. É uma das mulheres mais influentes que existe no planeta Terra. Agora, diga-me uma coisa. Uma ativista de calibre dela, no seu país, o povo reivindica os seus direitos. Vai à rua, está a reivindicar pelos seus direitos. Uma manifestação justa, porque vindo do povo, na verdade, é justo. Ok? Eu depois vou me explicar porquê. Tudo vindo do povo é justo. O país é do povo. Aliás, o povo é o Estado. Então, se o Estado não estiver a favor daqueles que colocou para dirigir este mesmo Estado, este mesmo povo, o Estado tem direito de dizer: já não te quero e saia. E este, quando não aceita sair, aí já há problema com o Estado. O Estado usa os seus meios para tirar aquele. Só que aquele também usa os meios que estão lá, que foi dado pelo Estado, foi delegado, que fica com algumas coisas, e ainda leva esses meios para esmagar o tal povo. Não faz sentido. Faz sentido. Então, vivemos isso em Moçambique. Continuam a usar a polícia para esmagar o povo que estava a reivindicar pelos seus direitos. Essa senhora calou. Algumas pessoas que estão no ativismo social, ativismo político e muito mais, criticaram. Nós podemos citar aqui a Fátima Mimbiri. Eu neste canal aqui também falei sobre essa crítica de Fátima Mimbiri. Eu vou deixar o link do vídeo
aí no primeiro comentário. Para vocês verem, aí na descrição também, para vocês verem a crítica de Fátima Mimbiri, que fazia todo sentido. Mas, meus irmãos, essa senhora caiu num silêncio absoluto. Os filhos, na casa dela, os filhos sendo esmagados. Ela é uma ativista de renome internacional. A voz dela soa mais no mundo lá fora do que as nossas vozes. Mas mesmo assim, ela preferiu um silêncio. Eu acho que camaradagem pesou mais do que qualquer outra coisa. Camarada, aqui camarada Graça Machel ficou no silêncio, pesou mais camaradagem do que qualquer outra coisa. Mas tá bom, essa senhora tinha que ficar mesmo no silêncio. Agora finalmente falou. Mas eu tenho que lembrar a senhora que as manifestações são e sempre foram justas do povo. Mesmo a guerra civil que a senhora recorreu para explicar, a culpa foi da Frelimo, foi do regime vigente. O que o regime fez? Sentou-se. O sentar que a senhora está a falar e negociar é o que houve. Alguns moçambicanos que não concordavam falavam qual foi o fim deles. Qual foi o fim de Lázaro Cavanami? Qual foi o fim de Ria Simango? Qual foi o fim de Joana Simeão? Qual foi o fim daqueles chamados reacionários? Senhora, sabe muito bem. A senhora não é tão inocente assim para não saber. Pensa que não ia se recorrer a outros meios para forçar a Frelimo para aceitar? Mas assim que houve, que foi forçado, assim que derramou-se sangue, assim que o povo foi esmagado por culpa mesmo da Frelimo, que não quer ceder por nada, espera que haja morte de muitas pessoas depois de que vai ceder alguma coisa. É assim que sempre a Frelimo foi. Nunca quis governar o país como deve ser. Aliás, como é que me explica? Um país como Moçambique, entram tantos presidentes, nenhum deles já priorizou, por exemplo, construir a Estrada Nacional número 1. Porque aquilo não é para reabilitar, não é para tapar buraco. É para fazer nova estrada sobre o caminho que já existe. Existe um caminho que sai de Maputo até Cabo Delgado. Então, falta construir a estrada. Os portugueses construíram, estragou-se e ficou um caminho. Então, por que nenhum deles tem essa iniciativa? Será que estão preocupados com o povo? Nenhum deles tomou a iniciativa certa para acabar com a fome em Moçambique. Faz sentido que no século XXI a gente esteja a passar ainda fome? Por que nenhum deles, num país com tanta madeira, não fez nenhuma política, por exemplo, para acabar com a miséria de sentarem no chão, sem carteiras? E falta de sala de aula, as pessoas estudarem embaixo da árvore. A árvore servir de sala 1. Digam-me, se existe mesmo uma vontade política boa, por que o governo da Frelimo tem assuntos agora diplomáticos que estão a rolar aí nas alfândegas, não sei o quê? Por que aproveitam-se dessa forma do povo, da bondade do povo? Por que os filhos de dirigentes estão a fazer e desfazer nesse país, pisar e despisar o povo? Irmãos, sinceramente, não nos faça falar, senhora Graça. O seu ponto não está errado, está certo. Mas acontece que os teus camaradas, quando são ditas essas coisas, vão atrás daqueles que têm opinião contrária e matam. Onde que foi o Ria Simango? Só por opinião contrária. A senhora sabe muito bem, o seu marido ainda era presidente. Para onde que foi o Ria Simango? Não é o mesmo sistema? Para onde que foi Elvino Dias? Para onde que foi Gil Sestaca por questões de regiões autónomas? De alguma reforma constitucional? Um acadêmico como Gil Sestaca dizer não, há espaço na Constituição da República para isso, mas aquilo, em poder de descentralização, para a descentralização do poder. Só por causa dessa opinião, para onde que foi? Onde que foram tantas outras pessoas, sem citar aqui Sibasiba Macuacua, sem citar aqui Carlos Cardoso, Chamou-se, sem citar todas as outras pessoas que lutaram só por conta da opinião contrária, desapareceram.
Então como é que vamos tentar negociar com pessoas que quando tenta falar, dar opinião contrária, as pessoas desaparecem? Morrem. São mortas por esse sistema. Sinceramente. É por isso que recorre-se ao plano B. É verdade que não é o melhor plano. Eu também concordo. Mas as pessoas vão fazer mais o quê? Porque este não é o melhor plano. Acaba sendo o único plano. Para forçar essa Frelimo. Em que a senhora faz parte. Vocês são uma vergonha. Tudo aquilo quanto é Frelimo lá no Comitê Central. Tem muitos aqui que são usados. Tem muitos que são usados ao nível de distritos, na mesma nas cidades, estão a ser usados. Mas o Comitê Central da Frelimo e a Comissão Política se acham donos de Moçambique. Esse país aqui é do povo moçambicano. Não de um partidinho, não de um grupinho que está dentro de um partido. É do povo moçambicano. Espero que isso tenha ficado muito claro. Irmãos, nós recebemos muita limitação em termos de ganhos por conta exatamente da verticalidade que nós apresentamos. Temos muitos problemas que enfrentamos. São particulares, podia estar a resolver sozinho, mas também se existir alguém que queira dar uma mão, eu vou deixar aí minhas contas móveis, Emola, M-Pesa, na descrição. Quem quiser apoiar, vai mandar aí o seu apoio, que vai fazer muita diferença para nós, porque só de estarmos a colocar nossas caras, falarmos as coisas tão abertamente, verticalmente, sinceramente, todas as portas são fechadas. Como se não bastasse, somos combatidos e ainda mais nada ganhamos. Moçambique, as publicidades não estão a passar sobre os vídeos. É uma das críticas que podia fazer aqui. Poderíamos estar a ganhar mesmo com o dinheiro da vossa visualização só, mas não passa. A publicidade nos vídeos é o que nos dá dinheiro. Ganhamos só com uma e outra visualização que ganhamos do exterior. As pessoas, ao ver vídeos de fora de Moçambique, aí é onde ganhamos pouco, porque a maior parte da visualização está a vir dentro do país. Muito obrigado. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Tchau, tchau.